você que abra a Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos aprender mais um pouco sobre José. José é o sonhador que sonhou e conquistou. Ao casal ao lado da Diana, seja bem-vindo, Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém, fique à vontade. Gênesis 37 diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Se assente, fique à vontade. Hoje nós vamos aprender sobre José. José, todos nós somos conhecedores da história, todo mundo já ouviu uma pregação sobre ela, sobre esse personagem, e é uma história bastante interessante, porque é um homem que começou sonhando, e esses sonhos levou ele a enfrentar grandes desafios. A gente pode perceber que todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa para Deus, se levantam opositores. Se você olhar para a história de Neemias, quando ele propôs o coração, quando ele fica sabendo que os muros de Jerusalém, Neemias capítulo 1, estavam destruídos, as portas haviam sido queimadas a fogo, e ele chorou, ele se lamentou, ele jejuou, ele pede autorização para o rei e ele vai reconstruir os muros de Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, Sanbalat e Tobias, que eram alguns dos inimigos de Israel, eles tentaram impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, todas as vezes que você propor fazer alguma coisa para Deus, se propor buscar Deus no seu coração, pode ter certeza absoluta que alguém ou alguma coisa vai surgir, vai se levantar para te impedir de buscar ao Senhor. A própria palavra de Deus diz que a carne ela luta, ela milita contra o Espírito. Quando se fala de buscar a Deus, a nossa carne ela não quer. Por que a nossa carne ela não quer buscar a Deus? Porque por natureza nós somos pecadores. 51 de Salmos diz que em iniquidade nós fomos formados no ventre da nossa mãe. E por haver essa luta entre a nossa carne contra a vontade de Deus, muitas vezes nós não queremos buscar ao Senhor. Eu sempre digo, se fosse para escolher estar em Caldas Novas agora, dentro de uma piscina quente, ou aqui sentado, ouvindo a palavra, a nossa carne com certeza escolheria das Novas. Eu seria o primeiro. Amém? Eu sempre digo em época de feriado que todo mundo está viajando, mas como eu não sou todo mundo, às vezes você não vai viajar, então nós não somos todo mundo. Se você vai viajar, está abençoado em nome de Jesus. Mas voltando aqui, a história de José é essa. Quando ele sonha, quando ele quer fazer alguma coisa, quando o Senhor propôs, porque foi o próprio Deus que fez ele sonhar, a gente vê que os irmãos dele se levantaram contra ele. E José é muito semelhante a Jesus Cristo. Por que José é semelhante a Jesus Cristo? Porque José foi amado pelo seu pai. O texto aqui diz que Jacó amava mais José do que os seus outros
seus próprios irmãos, assim como Jesus o foi. João capítulo 1 diz assim: veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Então Jesus veio, mas o povo o rejeitou. E aqui da mesma forma, José foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. José foi vendido como escravo. Judas traiu Jesus por algumas moedas. Ele foi vendido da mesma forma, uma semelhança muito grande. José foi acusado injustamente, falsamente, quando ele estava na casa de Potifar. Ele foi acusado de algo que ele não fez. Jesus acusaram ele de traidor, chamaram ele de comelão, chamaram ele de endemoniado. Foi acusado injustamente. José foi castigado injustamente, como Jesus o foi. E José, na semelhança com Jesus, ele é levado de um lugar de sofrimento para um trono de poder, salvando o povo da morte. Então José, assim como Jesus, ele foi levado de um trono ele passou por um grande sofrimento, mas depois desse sofrimento veio um trono onde ele salvou algumas pessoas da morte. A única e a grande diferença, se não a maior diferença entre José e Jesus é óbvia. Jesus morreu e ressuscitou, José não ressuscitou. Não é verdade? Essa é a grande diferença. Então Gênesis 37 aqui mostra em detalhes uma família que conhecia a Deus. Era uma família que pecou contra Deus e pecou uns contra os outros, porque eles pecaram com palavras, eles pecaram não só com palavras, mas com ações. A presença de José nessa família não só criou o problema, mas não criou os problemas. A presença apenas mostrou os problemas que tinha dentro dessa família. Era uma família bagunçada, era uma família onde muitas coisas não concordavam umas com as outras, e a gente pode ver que muitas vezes o inimigo tem trabalhado para destruir a família. Nessa família havia muitas atitudes, sentimentos que trabalharam para destruir essa família, e o inimigo ele tem trabalhado 24 horas por dia para destruir a nossa família. Por isso que a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. O inimigo quer separar casamento, o inimigo quer separar, causar briga entre pais e filhos. Eu vi essa semana, passou nos noticiários, um pai matou uma filha, se eu não me engano, de 2 anos de idade. Ele pegou e matou, levou ela para o canavial e deu um tiro na cabeça dela, porque ele teve uma discussão com a mãe por causa de os preparativos para a festa de casamento, por causa de um adesivo da festa. Ele brigou, ficou irado, levou a menina para o matagal e matou. No mesmo dia teve uma outra notícia que o pai estava brigando com a mãe, brigando com a esposa, e o filho entrou no meio e deu umas facadas no pai, matou o pai. Isso tudo são sinais da volta de Cristo. Se você olhar em Mateus 24, diz que pai vai matar filho, filho vai matar pai. Vai haver guerras e rumores de guerra. E nós estamos aos rumores aí na Terceira Guerra Mundial, né? E o Trump inventou moda de atacar a Síria lá, e a China não gostou, a Rússia não gostou, como é que é lá? É a Síria, né? Do Bashar, a Coreia. Como é que é? A Coreia também não gostou. Então a gente vê que nós estamos no rumores de guerra. Então essa família, ela estava sendo destruída. E quantas famílias hoje estão sendo destruídas? E a gente vê que o que levou ao ódio na vida de José, pela vida de José, foi o sonho que ele sonhou. Porque a gente vê, muitas vezes a gente espera a realização dos nossos sonhos em outras pessoas. Nós temos que aprender. Eu me lembrei de uma frase. Essa frase diz assim: se você não construir o seu sonho, alguém vai contratar você para ajudar a construir o dele. Então muitas vezes nós esperamos a realização dos nossos sonhos nos outros. A gente não entende que mesmo que as pessoas não concordem, mesmo que as pessoas não aceitem, nós temos que sonhar e lutar por aquilo que nós acreditamos. Aqui José conta o sonho para os irmãos, conta para os pais dele, e os irmãos dele disseram assim, seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? Quem sabe José lá no fundo estava pensando assim: é isso mesmo, eu vou governar sobre vocês, eu vou reinar sobre vocês. Então a gente vê que nós não podemos esperar nos outros a realização dos nossos sonhos.
Nós temos que aprender que 29:11 de Jeremias diz assim, que Deus tem pensamentos de paz e não de mal, ao meu respeito. Então, analisando, se Deus pensa mal ao meu respeito, por que eu vou ficar esperando? Por que você vai ficar esperando a aprovação de alguém? Se você tem um desejo no seu coração, Deus falou que isso é da vontade dele, pode ter certeza absoluta. Vai se levantar muitas pessoas contra isso, mas a gente vai estudar aqui hoje o que levou, as atitudes que levaram a essa família ser destruída, o que levou depois, o que aconteceu depois que José contou o sonho dele. A primeira coisa que foi gerado na vida dessa família foi o ódio, porque aqui o verso 4 diz assim: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Então a família de Jacó não era, como eu já disse, não era uma família unida, era uma família dividida, porque as primeiras esposas de Jacó eram rivais, e além de Jacó ter duas esposas, ele tinha mais duas concubinas. Então, além da rivalidade das esposas, ele tinha mais duas concubinas, né? Então a gente vê que era uma família com um pai e 4 mães diferentes, e além de 4 mães diferentes, tinha 12 filhos. Então você imagina essa família dividida, essa família bagunçada. Era o âmbito que José cresceu, foi nesse local que José cresceu, e Jacó ele veio de um lar dividido. Então o ódio é um pecado que vai gerar outros pecados, e o ódio ainda cresceu mais e mais, porque Jacó amava mais José, e além de amar mais José, o que Jacó fez? Ele fez uma túnica de várias cores e deu para José. Isso gerou ódio, isso gerou rancor no coração, e o ódio é um pecado que gera muitos outros pecados, porque Provérbios 10:12 diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre multidão de pecados. 1 João 2,9 diz: aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, está em trevas até agora. E Mateus capítulo 5, verso 21, diz que em termos morais, o ódio no coração equivale ao homicídio. Então nós temos que aprender a fazer e praticar o primeiro mandamento que Cristo deu: ame ao Senhor sobre todas as coisas, não é? E ao próximo como a ti mesmo. Jesus vem dar um mandamento novo, ele faz ficar mais difícil ainda. Ele diz assim: um novo mandamento vos dou, ame o próximo assim como eu amei a igreja. Então fica muito difícil, e normalmente a gente vê que Deus coloca a gente para amar só aquele que a gente não quer amar, não é verdade? É aquela pessoa que a Bíblia diz assim, que a gente está suportando ela em amor, mas nós temos que aprender a amar as pessoas, porque 1 João 3 diz, o verso 15: quem odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Então nós não podemos guardar ódio. Ódio normalmente ele vem por causa de um sentimento que foi sendo alimentado por falta de perdão. Porque quando nós não perdoamos, como disse Shakespeare, quando nós não perdoamos, nós bebemos veneno esperando que o outro morra. E o ódio ele vai gerando aquele sentimento de ver a desgraça do outro. Eu sempre digo que quando a gente tem ódio e tem uma pessoa que a gente não perdoou, a gente levanta pensando nessa pessoa, passa o dia inteiro pensando nessa pessoa, dorme pensando nessa pessoa, tem sonho ou pesadelo nessa pessoa, e no outro dia o ciclo vai se repetir, porque nós não aprendemos a perdoar. E a receita de Cristo é que nós temos que perdoar 70 vezes 7 ao dia. Fala para o seu irmão assim: aprenda a perdoar. Amém? E o Senhor, ele citou, ele mencionou o ódio, né, no sermão do monte, no sermão da montanha. Ele diz assim: eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então a Bíblia diz que quando nós formos orar, nós temos que primeiro ir reconciliar com o meu irmão. Quer ver? Abra lá em Mateus capítulo 5, verso 23. Mateus 5, 23.
diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte, apresente a sua oferta, entre em acordo depressa com seu adversário e pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Então a orientação de Deus é: quando você for orar, se você tem alguma culpa com alguém, alguma questão a ser resolvida com alguém, dobre o seu joelho, procure se reconciliar com essa pessoa, procure liberar perdão para essa pessoa, porque falar de perdão é mais fácil falar do que fazer, não é verdade? Quem aqui já foi decepcionado, frustrado, enganado? Acho que todo mundo, né? Todo mundo já passou por isso, são coisas da vida. Muitas vezes a gente fica frustrado e muitas vezes a gente também frustra e decepciona as pessoas, mas a gente tem que aprender a não ter ódio no coração, porque o ódio excita a contenda. A Bíblia diz assim que a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. É aquela situação que quando alguém vem, já vem e, como fala, já vem para brigar. Aí você, na atitude de cristão, você deixa a pessoa xingar, brigar é difícil. Deixa a pessoa xingar e fica caladinha. Aí depois você fala para ela assim: você me perdoa? Pronto, acabou com a pessoa sem briga, sem ira, sem ódio e nem contenda. Eu me lembro bem que tem um conhecido nosso, ele luta boxe. Ele é campeão de boxe, não sei se você conhece. Chama Yorubá. Já congreguei com ele, nome de Deus. E ele é muito forte. E ele estava no trânsito, e um senhor vem e fecha ele no trânsito, e ele já ficou indignado, irado na carne mesmo. Aí o que acontece? Ele abaixou o vidro e já pôs o bração para fora, né? Na cabeça dele, ele deve ter pensado assim: eu vou pôr o braço para fora aqui, ele vai ver o tamanho e vai ficar intimidado. Aí o outro pegou e também baixou o vidro, e ele pegou e do outro carro, o senhor pegou e falou assim: ô meu irmão, você me perdoa em nome de Jesus? Os dois eram crentes, só que um estava na ira, o outro queria apaziguar o negócio. A Bíblia diz que sem lenha o fogo vai se apagar. Tem situações que nós, ao invés de colocar lenha, nós temos que apagar o fogo, mas é do ser humano colocar lenha na fogueira. Você já percebeu? Você já brincou de telefone sem fio? Quem já brincou de telefone sem fio? Não é? É uma brincadeira de criança que você coloca uma lata numa ponta de um barbante e do outro lado a mesma coisa. Ou então, não, isso é telefone, é essa mesmo. É aquela assim que fica uma volta, fica uma roda, aí você fala para a pessoa assim: ó, Jesus te ama, não é isso não? É essa aqui, senta, vamos supor, no seu nome da brincadeira. Ah, essa brincadeira. Se nós for procurar o nome dela, ela nunca vai achar, vai falar que é uma coisa ou que é outra coisa. Mas faz-se uma roda. Fala primeiro assim: Jesus te ama. E o outro vai passando, e o outro vai passando, e o outro vai passando. O ser humano, ele sempre gosta de aumentar um pouquinho, você já percebeu? Aí passa aqui, ó, Jesus te ama no início. Chega no final, Jesus voltou e você vai para o inferno. É mais ou menos assim. É igual acidente de trânsito. Acidente de trânsito, fofoca, sempre aumenta o negócio. Acidente de trânsito, ele funciona assim: você passa, é o primeiro a chegar, você viu lá, não teve nada, foi só um cortezinho, o SAMU levou e foi embora, acabou. Mas o segundo veio, qual que aconteceu? Aí já aumenta um pouquinho. No final das coisas, o acidentado ficou sem uma perna, ficou sem braço, morreu, está na UTI, não sei. Então a gente tem que aprender que muitas vezes, pelas nossas atitudes, palavras, a gente provoca ódio na vida das pessoas. Então a gente tem que ter atitude de cristão. Amém? Fala para o seu irmão: seja crente. Amém? É igual, eu lembro aqui de uma história que eu sempre conto ela. Eu não sou muito em estádio de futebol, mas nesse dia um irmão congregava aqui comigo e falou: pastor, vamos no jogo?
pegou e, pastor, o senhor me desculpa um pouquinho. Aí ele começou a xingar. Ele xingou o juiz, ele xingou a mãe do juiz, ele xingou o pai, ele xingou a mãe do jogador. Então a gente tem que ser crente não só aqui dentro da igreja. Amém? A gente tem que ter atitude de cristão lá fora. E muitas vezes as nossas atitudes, ao invés de ser luz, elas são trevas. Ao invés das nossas atitudes trazerem paz, elas estão trazendo ódio. Por que tem pessoa lá fora que não gosta nem de ouvir a palavra igreja? Não gosta nem de ouvir a palavra pastor, Bíblia, Deus. Por quê? Eu te dou a receita. Por quê? Algum pastor vagabundo enganou, mentiroso, roubou. Alguma pessoa dentro da igreja decepcionou, frustrou ela. Aí a pessoa fala, ela generaliza todas as coisas. Amém? Então, o ódio excita contenda, o amor cobre multidão de pecados. Ame mais e não provoque ódio. Amém? Deixa eu ver se eu posso falar aqui, porque tem mais direito que homem. Mas, eu falo ou não falo? A Bíblia diz que a mulher contenciosa ela é igual goteira no dia de chuva. Você já viu goteira no dia de chuva? Já viu? Não? Vou te dar um exemplo. Está chovendo, você quer dormir. E a chuva, a goteirinha está caindo em cima de um negocinho de metal que não para. Fica. Em outras palavras, fale menos. Vou mudar de assunto porque para eu não apanhar vocês. Amém? Eu amo vocês. Outra coisa que José, que levou os irmãos de José a odiar José, que levou os irmãos de José a brigar com ele, é porque José possuía integridade. O que é integridade? É um comportamento exemplar. É isso que eu acabei de falar. É uma pessoa que é reta, é uma pessoa que tinha retidão. Por que se você olhar, parece que José era meio dedo duro? Porque tudo que os irmãos dele faziam, ele contava com o pai. A Bíblia não dá entendimento do que os irmãos de José faziam, só dá entendimento que José ia lá e contava para Jacó, seu pai. Isso foi gerando, né? E a gente pode ver que José não era dedo duro, porque mais à frente a gente viu que quem era errado eram os irmãos de José. Porque se José fosse um dedo duro, porque ele era um adolescente, ele não seria o certo na história. E quando falta integridade na vida de uma pessoa, a vida da pessoa é aquela pessoa que ela passa a ter duas caras. É aquela pessoa que o caráter e a conduta dela passa a ser duvidoso, incerto, meio que sem sentido. Então a gente pode ver que a pessoa sem integridade, ela vive de uma maneira na igreja e de outra na sociedade, é o que eu acabei de dizer. E hoje, infelizmente, há muitos cristãos que não têm retidão, não têm integridade. Como a Bíblia, como eu ouvi uma historinha que o filho vira para o pai e diz para a mãe, diz assim: mãe, vamos mudar para a igreja? Aí a mãe pergunta assim: mas por que, meu filho? Porque lá na igreja meu pai é uma coisa e aqui em casa ele é outra. Então nós não podemos ser assim, não é verdade? Então quem não tem integridade, ele não possui equilíbrio nas suas posições, ele não possui equilíbrio nas suas decisões. É aquela pessoa inconstante, como Tiago capítulo 1 diz, que é semelhante à onda do mar, que é levada e impelida pelo vento. É a pessoa de ânimo dobre. E nós não podemos ser pessoas de ânimo dobre, nós temos que ter equilíbrio nas nossas atitudes e nas nossas posições. Salmo 112 diz assim: se você jurou, falou alguma coisa, depois que você falou, você viu que você vai sair prejudicado, você não pode mudar. Abre lá para você ver. Se eu não me engano, é Salmo 112 mesmo.
Não pensamos em tudo isso. Mas o Salmo diz assim: aquele que jura, mesmo que com dano seu, ele não jura. Se você achar aí, você me fala. Amém? Olhei errado, marquei errado. Mas o texto diz: aquele que jura, mesmo que com dano seu, ele não vai mudar. Então, isso se chama integridade. Por que que muitas pessoas, muitos empresários não gostam mais, não querem contratar pessoas que são cristãs, que são crentes? Por quê? Crente tem fama de preguiçoso, crente falta serviço demais, crente muitas vezes compra e não paga. Você conhece pessoas assim? Conhece? Não tem integridade e a gente pensa que pode fazer. Então, íntegro é aquela pessoa que sente, pensa, fala e age da mesma forma. É a pessoa que tem coerência entre aquilo que ela pensa, fala e age. E hoje nós temos visto muitas pessoas falarem uma coisa, mas fazer outra completamente diferente. Salmo 15:4. 15:4. Passei longe. Vamos ler. Obrigado, Chico. Deus abençoe todo mundo. Salmo 15:4. Vamos lá. Isso, está aqui marcadinho, meu amigo. Vamos ler o salmo inteiro, até o 4. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro, olha aqui, em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. É isso que é integridade, é você manter a sua palavra mesmo quando você sai prejudicado. E infelizmente hoje nós não temos visto isso, né? Então muitas pessoas hoje elas falam uma coisa, mas vivem completamente diferente. Dizem que são cristãs, mas agem como alguém que não conhece nem teme a Deus. É o que a Bíblia diz. A boca, esse povo com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Então nós não podemos ser assim. Nós temos que ser como José, que tinha integridade. Ele via o erro nos irmãos dele e ele sentia-se no dever de contar para o pai dele. Nós temos interpretado Mateus capítulo 7 de uma forma errada, sabia? Que diz lá: não julgueis para que não sejais. À medida que você medir, você vai ser medido. E nós achamos que isso é desculpa para o pecado. Por quê? Alguém está no erro, pecando, aí alguém vai corrigir essa pessoa, e essa pessoa pega e logo diz assim: não julgue, para que você não seja julgado. Não. Se eu estiver no erro, no pecado, é seu dever chegar em mim e dizer: ó, pastor, está errado. E é o meu dever chegar em você: ó, está errado. Porque senão nós vamos viver uma vida de pecado, uma vida de omissão. É por isso que a Bíblia diz que leais são as feridas daquele que ama. Não é? Fala assim: o seu irmão, se você viver no erro, por favor, puxa minha orelha. Amém? Então nós precisamos ponderar, nós precisamos analisar o nosso comportamento. Nosso comportamento, eu sempre disse isso aqui, a Bíblia que o mundo lá fora vai ler é o nosso testemunho. É o nosso comportamento, é como nós agimos, como nós falamos, como nos portamos em dadas situações. É isso que vai aproximar as pessoas de Cristo. Porque se você chegar para uma pessoa e disser assim: se você não aceitar Jesus, você morre, você vai para o inferno, a pessoa vai falar assim: mas eu não vou para essa igreja assim, não. Você está querendo já por pressão, por, como é que fala? Ameaça? Eu não vou, não. Então é o nosso testemunho. Aí quando você dá um testemunho de integridade do seu trabalho, da sua família, na sociedade, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: mas esse camarada aí é diferente, ele age diferente, ele não é como os demais. Se você olhar para a vida de Daniel capítulo 1, ele diz assim, a Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se
influenciam outras pessoas. Imagine você, um novo convertido. Ele se converte hoje. Aí amanhã ele vai para um local onde esse local vai testar brutalmente a fé dele. Vamos supor, ele vai para um carnaval. Ele vai suportar a pressão. Ele converteu ontem. Ele não tem maturidade ainda para manter integridade. É por isso que a nossa fé ela tem que ser provada. Uma fé que não foi provada não é fé digna de confiança. E fé, eu sempre digo, eu aprendi isso nas minhas pregações, é igual a escova de dente. Você não usa a fé do escova de dente do outro, usa. Você tem que ter a sua fé. Amém? Então vamos lá. José possui integridade. Outra coisa que os irmãos deles teve contra José foi inveja. Porque José conta o sonho. Isso causa inveja. Preste atenção nesse pedacinho aqui. A inveja é filha do diabo, pois segue seus passos ao frustrar o bem e promover o mal. Só que a inveja tem uma irmã, e essa irmã é chamada de malícia. As duas trabalham juntas. A inveja, veja o que a inveja causa. Você já conheceu uma pessoa invejosa? Já? A inveja ela causa sofrimento interior quando os outros são bem-sucedidos. O invejoso é aquela pessoa que não vibra com o sucesso do outro. Invejoso é aquela pessoa que ela quer ver só a nossa derrota. A malícia causa satisfação interior quando os outros fracassam. Então a inveja é o sentimento, é o sofrimento interior quando os outros são bem-sucedidos. É aquele tipo de pensamento assim: para ele acontece, para mim não. Ele tem, eu não. Ele conquistou, eu não. Isso gera um sofrimento, né? Porque o outro foi bem sucedido e eu não fui. Fala para o seu irmão assim: há tempo e modo para tudo. Nós temos que aprender isso, irmãos. Eu digo aqui nas minhas pregações que a gente tem que parar de fazer comparação com a vida dos outros. A bênção que Deus tem para mim é para mim. A bênção que Deus tem para você é para você. O tempo da minha promessa é diferente do seu. O seu tempo da promessa é diferente do meu tempo. Mas olha o que acontece. Quando o tempo de alguém se concretiza, se realiza, a gente começa a olhar e fazer comparação. Eu estou na igreja ao mesmo tempo que ele, eu estou orando igual que ele, estou buscando igual ele. Por que aconteceu com ele e não aconteceu comigo? Porque há um tempo e há um modo para todas as coisas debaixo do céu. Amém? Então não faça comparação, porque a Bíblia diz que o invejoso aqui ele nunca vibra com o sucesso do outro, ele não se alegra, e nós temos que nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Amém? A inveja ela causa divisão e confusão. Tiago capítulo 3 verso 16: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então onde tem inveja, onde tem confusão, onde tem sentimento faccioso, vai ter confusão. Você pode ver que toda briga ela foi gerada por algum tipo de inveja. E é interessante que o invejoso ele não quer outra coisa igual à sua, ela quer o que é seu. Vamos supor, você vai e compra um celular. O invejoso ele não quer outro celular igual, ele quer o que é seu. Ele quer o que é seu. Não seja invejoso. E agora nós vamos lá para 1 Samuel 17. Que conta a história de Davi e Golias. Por que nós vamos agora para essa história? Porque a inveja, a malícia, ela gera crítica. E essas críticas normalmente são injustas. 1 Samuel 17, 28. Vamos ler do 26 em diante. 1 Samuel 17, 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?
repetiram a Davi o que havia comentado e disseram: é isso que receberá o homem que matava. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e seu coração é mau. Você veio para ver a batalha, só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens lhe responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivo. Amém? A gente vê que antes de Davi, nós estamos falando de inveja. A inveja gera crítica, a inveja, a malícia gera crítica. Antes de Davi vencer Golias, ele teve que vencer aqueles que criticavam ele. Ele teve que vencer o irmão dele. E a gente vê que pela história da Bíblia, os críticos, eles sempre estar perto de nós. Na família, no trabalho, na igreja. A Bíblia diz que os inimigos do homem são da própria casa. Interessante isso, né? Devia ser o contrário. Aqueles que deveriam amar, sonhar e nos ajudar deveriam ser aqueles que estão mais próximos. Mas normalmente é o contrário que acontece. E Eliabe, por inveja, ele despreza Davi. Saul subestima Davi. Golias zomba de Davi. Mas a gente vê que Davi ele triunfa sobre os críticos. Então, antes de você conquistar alguma coisa, você vai ter que vencer a crítica. É o apontar de dedo, as pessoas dizendo: ei, você não vai conseguir, isso é difícil demais, está demorando demais, você não consegue, você não tem condições. É aquela cobrança que muitas vezes vem por alguma coisa, e normalmente por alguém que está muito próximo de nós, e isso gera muitas vezes em nós. A gente vê que as críticas machucam quando vem de alguém que deveria estar ao nosso lado. Eliabe era irmão de Davi. E a gente vê que Eliabe sabia por que Eliabe ficou criticando Davi, porque tinha algo por trás. O pano de trás da história é que Eliabe já sabia que Davi seria o próximo rei de Israel. E ele pensou que ele seria o próximo rei de Israel. E quando ele chega, Eliabe diz assim: quando Eliabe viu o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. Quando ele perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Crítica. E a gente pode ver que Eliabe não se alegra com o sucesso, porque a felicidade de Davi era a tristeza de Eliabe. O sucesso do irmão dele, Davi, é o fracasso dele. E há pessoas que não conseguem celebrar a nossa vitória. As pessoas se entristecem quando alguém é promovido, alcança alguma vitória. Então Eliabe se irritou com a coragem de Davi. Então a crítica, ela vai machucar quando ela vem de alguém que deveria estar ao nosso lado. É a que mais dói. Por exemplo, você está andando na rua, passa um doido, sei lá, um endemoniado, seja quem for, e te chama, te xinga de alguma coisa, fala: ô seu doido. Você vai virar para ele e vai falar assim: você que é doido. Alguém passa e fala assim: você não vai conseguir. Você fala assim: eu vou, Deus falou que eu vou. Mas quando é alguém que está perto, que a gente ama, e é alguém que a gente espera uma ajuda, seja ela qual for, dói muito mais. Então a gente vai ter que aprender a vencer as críticas, porque as críticas normalmente elas são injustas, e quando vem de alguém próximo ela machuca mais. A crítica
Então, nós não podemos nos deixar ser criticados quando as motivações são buscar ao Senhor. Se alguém está questionando, a crítica machuca quando questiona a sua motivação. Amém? Se a sua motivação é buscar o Senhor, o salmista diz: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro lugar. Continue, mesmo que você esteja sendo criticado. A crítica machuca quando ela é contínua, porque o verso 29 diz assim: e disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então isso vai entender que Davi já era criticado há muito tempo. Não era só nesse episódio aqui que Davi era criticado. Davi foi criticado várias vezes, porque ele diz assim: o que fiz eu agora? Dá a entender que havia uma rixa, havia uma briga. A crítica machuca quando vem de pessoas que nos conhecem há muito tempo. Eu falei sobre isso, era o irmão dele. A crítica machuca quando vem de pessoas que não acreditam no nosso potencial. É ruim, né? Você sabe que você tem potencial, mas eu sempre digo que nós precisamos de aprovação. O ser humano ele tem isso, ele precisa de aprovação de alguém, não é verdade? Ele precisa de aprovação de alguém. Aqui, quem não acreditou no potencial de Davi? Saul. Saul vira para ele e diz assim: olha, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele guerreiro desde a mocidade. Saul não está acreditando no potencial dele. Tem muita gente que não conquista nada porque não acredita no potencial que ela tem. Não entendeu ainda que a Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda. Não entendeu ainda que o Senhor nos escolheu para reinar, nos escolheu como mais do que vencedor. E não acreditam no potencial. Nós temos que acreditar. Não estou dizendo para você ter autoconfiança em si mesmo. Eu estou dizendo para você acreditar no potencial que Deus tem de fazer o pequeno ser grande. É isso que nós temos que entender. Quando você entende que Deus capacita você, irmãos, eu já fui colocado em quantas situações, e quando eu chegava assim diante de pessoas de posse nessa cidade, pessoas que têm mestrado, doutorado, diretores de grandes empresas, políticos, eu chegava para pregar e falava assim: meu Deus, você começa a se questionar, mas o que eu estou fazendo aqui? Aí você começa a pensar assim: eu sou pequenininho no meio dos grandão. Aí você começa a ser como o Gideão. Gideão vira para Deus, vira para Gideão e diz assim, Juízes 6: vai nessa tua força, homem valente. Deus via valentia em Gideão, mas Gideão pega e fala: Deus, eu sou o menor da minha família. A minha família é a menor de Israel. Deus vira para ele de novo: vai nessa tua força, homem valente. Ele não estava acreditando no potencial de Deus usar ele. Se você olhar para Moisés, Moisés diz a mesma coisa. Moisés, Deus aparece para ele na sarça ardente: vai, Moisés, eu vou te usar para libertar Israel. Deus, o que é que eu vou falar? Eu sou um homem pesado de língua, eu não sei falar. Deus mata a charada, fala assim: só fala isso. O grande eu sou me enviou. Moisés ainda questiona: Deus, aí Deus levanta Arão. Arão era o que falava. Se você olhar para Jeremias, a mesma coisinha. Deus, eu não sei falar, eu sou uma criança. Deus vira para Jeremias e diz assim: abra a tua boca, eu vou falar através de você. Então Davi, ele acreditava no potencial dele. Sabe por que ele acreditava no potencial dele? O rei Saul diz para ele assim: olha, você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Sabe o que Davi disse? Olha, meu rei, quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, vi um urso, eu matei, vi um leão, eu matei. Esse gigante filisteu aí não é nada. Você tem noção do que é um urso? Tem noção do que é um leão? Davi matou um urso e matou um leão. Quando veio o gigante de 2 metros e tanto de altura, ele só pegou as pedrinhas lá, 3 pedrinhas, só uma resolveu o problema, porque ele acreditava que Deus estava com ele, ele acreditava na unção que havia sido derramada sobre ele. Então acredite, se Deus é por você, quem será contra você? Agindo no seu
perecer, ele vai morrer. Então a gente vê que muitas pessoas não acreditam. Se alguém está criticando você por causa do seu potencial, acredita no Deus que você serve. Acredita no Deus que você serve. Quando eu ia pregar para esses grandão ali, pessoas de posse, pessoas governador, políticos, pessoas que têm, que têm a barra, você querendo ou não, você dá uma amolecida, você fala, eu chegava lá, do mesmo jeito que eu prego aqui, eu pregava. Não estava nem aí, porque eu estava pregando a palavra de Deus. E todos têm que se submeter à palavra de Deus. Todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Ele é Deus. Quando eu pregava no CEPAR, eu já disse isso aqui para você. Entrava lá, o parceiro fechava lá a cancela, o cadeado. Tchau, fica com Deus, e ia embora. Só ficava eu e mais um. E do mesmo jeito que eu prego aqui, eu descia a lenha. Ó, era chicote atrás de chicote. Faz estuprador, ladrão, assassino, não estava nem aí. É a palavra de Deus. Se morresse lá dentro, morria para o céu. Então a gente não pode se deixar levar porque alguém está nos criticando. Disso aí a gente acaba acreditando, desacreditando que nós temos potencial. Fala do seu irmão, seu potencial é gigantesco. Amém? Amém. A Bíblia diz que nós somos rei. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito, povo escolhido, povo adquirido para que vá anunciar as grandezas de Deus. Então, irmãos, acredita no seu potencial. Volto a dizer, isso não é autoconfiança, isso é confiança do alto. Eu confio em Deus. Amém. Jesus disse em mim, não pode fazer nada, mas eu confio em Deus. Você acha que Davi derrotou o gigante pela força dele? Não, ele deve ter pegado a pedrinha lá e falou, Deus, ó, a unção do Senhor já foi derramada aqui, ó. O Senhor já derramou, levou lá o profeta Samuel na minha casa, derramou óleo na minha cabeça, o Senhor já me ungiu. E pegou a pedrinha, ó, a funda dele, foi só um. Diz que tinha um buraco, né? O capacete de Golias. E aonde ele acerta? Esses meninos levantam porque está acabando. É porque eu falo para eles que tem que levantar para eles cantar. Deixa eles aí. São bonitinhos. Amém? Então a crítica machuca quando vem de pessoas que não acreditam no seu potencial. Se alguém não acredita no seu potencial, acredite em você. Se alguém não acredita no seu Deus, demonstre para ele que o seu Deus é capaz de fazer mais do que você pediu, mais do que você pensou. Acredite. Amém? Críticas nos machucam porque elas demonstram ingratidão. O propósito de Davi estar ali não era presunção. Sabe por que Davi foi lá? Ele foi ordenado pelo pai, ele foi levar comida para o Eliabe. Ele foi levar comida e ver como Eliabe estava. Então Eliabe era ingrato. E muitas vezes a gente recebe ingratidão. Ele estava buscando o bem dos irmãos, do irmão dele. E Eliabe estava ferindo com as próprias mãos aquele que veio abençoar ele. Então quem quer vencer um gigante, ele não depende de elogio, ele não se abate com crítica. Quem quer vencer um gigante, vencedores de gigante, eles sempre vão incomodar os covardes. Então, eu deixo para você hoje, baseado em José, dois personagens da Bíblia, extraordinários da vida desse homem. José venceu o ódio, venceu a inveja, Davi venceu a crítica. Eu não sei o que você precisa vencer. Eu sei que eu preciso vencer. Mas uma coisa eu tenho certeza: nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Seja o que for que você tem que vencer, no decorrer de todo esse ano, a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, principado, potestade, nada pode nos separar do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Então vença, em nome de Jesus, faça como diz a palavra no livro de Isaías, capítulo 60 de Isaías diz assim: levanta-te, resplandece, porque a luz já está brilhando.
que eu quero dizer com isso, irmãos? Todos podem te deixar, todos podem te abandonar, tudo pode estar contrário, mas o Emmanuel, que quando se traduz é Deus conosco, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. É isso que Deus está falando para mim e para você. Está difícil? Mas vença. Vença a crítica, vença a ingratidão, vença tudo. Fique de pé, por gentileza. Vamos orar. Em nome de Jesus. Vamos vencer aqueles que tentam contra nós. Vamos orar por aqueles que não sonham. Amém? Que a gente não pode também desejar o mal daquele que não quer o nosso bem. Nós temos que abençoar. Jesus disse que temos que orar pelos nossos inimigos. Então nós vamos orar e vamos dizer: Senhor, nós queremos que o Senhor aumente
saiu? Dormiu. Eu não sei que roubo aconteceu, tiveram que sortear novamente. Acho que acrescentou mais algumas pessoas. Dei graças a Deus, falei, louvado seja Deus. Corri do negócio. Adivinha de quem saiu o nome de novo? Não lembro. Irmão, quando Deus chama, não tem como você fugir. Quando Deus tem um projeto, um propósito a cumprir em você e através de você, o inferno não pode impedir. Amém? Deus vai te abençoar e você vai ser abençoador de muitos.